Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. Bom, a cada 5 jovens brasileiros, 4 estão inseridos de alguma forma no mundo do trabalho. Estes números incluem jovens que já estão trabalhando, que já trabalharam ou que estão em busca de um emprego. Os dados estão na pesquisa sobre o perfil e opinião dos jovens brasileiros da Secretaria Nacional de Juventude do Governo Federal, que contou com 3.300 entrevistas feitas em 2013 em todos os estados brasileiros. Desde o ano 2000, o Brasil conta com a Lei da Aprendizagem, que determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e ao máximo de 15% do seu quadro de funcionários. Pode ser aprendiz o jovem que estuda e trabalha, recebendo ao mesmo tempo formação na profissão para a qual está se capacitando. No programa de hoje, a gente vai discutir a repercussão das iniciativas de aprendizagem voltadas para a preparação e para a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Aparecida Lacerda, ela que é gerente geral de educação profissional da Fundação Roberto Marinho. Aqui ao meu lado está o Mário Volpi, ele que é coordenador do programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil. E também conosco aqui está o Carlos Henrique Corsei, ele que é diretor adjunto de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe aqui da nossa conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pela rede social, você já sabe que tem dois caminhos diretos de comunicação com a gente aqui no estúdio. O primeiro deles eu mostro agora para você, que é o facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui você já encontra esse post colorido que você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão, que logo mais eu apresento a sua dúvida aqui para os nossos entrevistados. Também pela internet, mande mensagens para a gente no Twitter, marcando a gente com o perfil @canal Futura. Ou ainda, ligue para o bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098, enquanto você manda o seu recado do boa tarde, aqui as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês, Aparecida, Mário, Carlos, tudo bom? Tudo. Beleza. Bom, na manhã de hoje, no Seminário Juventude, Educação e Trabalho, promovido pela Fundação Roberto Marinho, foi debatida a inserção dos jovens no mercado e como os programas de qualificação contribuem nesse processo, tendo aí como base a pesquisa da Secretaria Nacional da Juventude, que eu citei agora há pouco. A gravação em vídeo do seminário está disponível já no perfil do Canal Futura no YouTube. Eu mostro rapidamente para você aí, só acessar youtube.com/canal Futura, aqui você encontra vários vídeos da nossa programação, inclusive a íntegra desse seminário que foi exibido aí ao vivo pelo site do Futura. Bom, mas a gente aproveita que os nossos 3 entrevistados de hoje participaram do evento para levar essa discussão para você de casa aqui pelo Conexão. E começo falando então da pesquisa da Secretaria Nacional de Juventude, que mostra que 65% dos jovens têm sua primeira experiência no mercado de trabalho antes de completar 18 anos. Aí eu pergunto para a Aparecida Lacerda, de que forma se dá essa inserção do jovem atualmente no mercado de trabalho, Aparecida? Segundo essa pesquisa, acho que tem algumas descobertas muito interessantes. Uma delas é que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, né? Porque a grande maioria, você já falou aí, 4 em cada 5, já tiveram em algum momento a inserção com o mundo do trabalho. Pela pesquisa, eles entram ou por conhecidos ou por proximidade da família. É muito mais difícil do que por uma seleção, porque o grande desafio do primeiro emprego é a falta de experiência. Então, o que eles alegam é, na verdade, por anúncio, é muito difícil, porque mesmo que eles tenham tido algum trabalho informal, os empregadores exigem a comprovação de uma primeira experiência. Então, é muito pela rede de amigos e pela rede da família. Bom, a gente tem os dados de uma pesquisa que o IPEA acompanhou por 6 anos, jovens de 17 ou 18 anos, né, que entraram no primeiro emprego lá em 2001 e 2003, com contratos temporários de trabalho. Aí eu pergunto para o Carlos, que está aqui representando o IPEA, de que forma, além da aprendizagem, teve impacto nessa inserção desses jovens no mercado de trabalho, Carlos? Então, a gente teve a oportunidade de, através dos registros do Ministério do Trabalho, que levantam uma série de informações dos empregados que passam pelas empresas que prestam informação para o Ministério, de acompanhar jovens que ingressam pela primeira vez, seja na condição de aprendiz ou em outros tipos de contrato nessa faixa etária de 17 a 18 anos. E comparando, então, a trajetória, né, desses jovens desde o momento que eles entram pela primeira vez no mercado de trabalho, ou na condição de aprendiz ou não,
ao longo do tempo, a gente nota que a aprendizagem contribui para reduzir a rotatividade, que é um grande problema na inserção do jovem hoje no mercado de trabalho. Tanto a barreira quanto ao primeiro emprego, mas também permanecer empregado é uma grande barreira. Então, em certo sentido, o aprendizado contribui para quebrar essa dificuldade, né, diminuir essa rotatividade alta dos jovens, né, e tem um ganho salarial também, que é bastante importante, não desprezível, atribuído ao programa de aprendizagem. Tá? Tem um outro resultado que o jovem aprendiz, ele passa menos tempo, se a gente olha, vamos dizer, uma janela de 24 meses, 2 anos, né, após ele ter se inserido no mercado de trabalho, o jovem passa menos tempo empregado. A gente suspeita que o jovem pode estar retornado à qualificação, né, ou, eventualmente, ele se tornou mais restritivo na sua busca por emprego. Ele está agora buscando um emprego melhor do que ele buscava antes. Muito bem. Bom, de acordo com o Unicef, aproveitar que o Mário Volpi está aqui ao nosso lado, também coordena os programas voltados para os adolescentes no Brasil, do Unicef. O Unicef tem esse dado de que 21 milhões de adolescentes têm entre 12 e 17 anos no país, e de cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 concluem essa fase tão importante da educação, e desses 100, apenas 40 ainda o ensino médio. Aí eu pergunto para você de que forma essa evasão acaba refletindo na capacitação desses jovens, na inserção deles no mercado de trabalho, né? Porque mesmo passando por essa fase da adolescência, da juventude, vão trabalhar mais adultos, mas isso acaba tendo um reflexo direto, essa evasão lá na juventude. Na verdade, esses dados aí que mostram um pouco a exclusão que acontece dentro da escola, porque essas crianças, elas entraram na escola, se matricularam, frequentaram muitos anos, e muitas delas não conseguiram concluir na idade certa, ficaram retidas, né, em função da reprovação ou da desistência, sai e volta, ou então saíram mesmo em função da necessidade de trabalhar. E aí acontece o que vem sendo discutido aí, que essa pesquisa vai mostrando aos poucos, é que o adolescente vive um dilema. Ele abandona a escola para trabalhar, mas ele pega um emprego mais precarizado, um emprego com menos renda, e acaba tendo que abandonar o emprego para voltar, para tentar recuperar a escolaridade, para poder buscar um emprego melhor. Então, o que isso vem demonstrando é que o país precisa aproximar essas políticas de profissionalização e educação dentro de uma visão de educação integral e integrada, né? Para garantir que nessa fase da vida a criança, o adolescente e o jovem melhorem a sua escolaridade, tenham o máximo de escolaridade possível, aliada a uma formação para o mundo do trabalho que faça sentido para a vida do próprio adolescente e que faça sentido para a sociedade. Então, o desafio está aí nesse meio. E esses indicadores vão gerando aí a necessidade do Brasil prestar atenção num público bem específico dentro desse universo, que eu diria aquele jovem, aquele adolescente de 15 anos que parou de estudar na 4ª série, né? Hoje 5º ano. 5º né? ano, né? Esse garoto de 15 anos, ele não vai voltar para estudar com os pequenininhos lá de 9 anos, de 10 anos, né? E ele também não está pronto ainda para ter a autonomia necessária, né? O autodidatismo e até o empenho que um adulto tem na educação de jovens e adultos. Então, ele fica meio que num limbo pedagógico aqui. E atualmente não existe uma oferta de forma mais adequada para esse jovem se sentir um pouco mais inserido e motivado até a concluir os estudos nessa fase. Exatamente, porque ele parou de estudar, mas ele não parou de aprender. Então, ele não precisa voltar lá para aqueles conceitos mais básicos. Muita coisa ele aprendeu na vida dele, já no desempenho das atividades, do seu trabalho, na sua relação com seus colegas, com sua família. Então, um tipo de educação para esse jovem, ela precisa considerar que ele já obteve aprendizagens e precisa identificar quais as aprendizagens que ele não obteve para investir nelas, né? Para garantir que no tempo mais curto possível ele possa concluir o ensino fundamental, ter acesso ao ensino médio e concluir o ensino médio com um aproveitamento, com uma aprendizagem que permita a ele
ter opções na sociedade, porque quanto menor a escolaridade do jovem, né, mais restritivo é o mundo do trabalho para ele. Ele vai ter que ficar com aquilo que sobrar. Em qualquer fase da vida dele. É, exatamente. Muito bem, aproveito para mostrar para você de casa o site do Unicef Brasil, onde você pode ter outras informações, inclusive sobre esses dados da pesquisa apresentada aqui pelo Mário Volpe. É só você acessar unicef.org.br. A gente gosta muito aqui no Conexão de divulgar caminhos na internet para o pessoal de casa e buscar outras informações dos assuntos que tratamos aqui no estúdio. E aproveito para colocar já outro site aqui, que é o aprendizlegal.org.br também, que é esse programa que, de certa forma, auxilia as empresas a cumprirem essa legislação da Lei do Aprendiz, lá de 2000, que, na verdade, determina esse espaço, né, de 5% a 15% dos funcionários para serem aprendizes. Eu quero ouvir da Aparecida de que forma, então, esse programa tem ajudado as empresas, né? Muitas vezes é um desafio para muitas empresas conseguirem colocar a legislação em prática no seu quadro. Então, queria ouvir de você de que forma o programa tem conseguido auxiliar nesse sentido. Eu acho que essa legislação, na verdade, até como o Carlos lembrou hoje, né, Carlos, ela é muito anterior a 2000. É que 2000 ela foi reeditada e ainda assim ela não teve muito vigor. E a partir de 2005 é que ela efetivamente começou a ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. E isso faz com que as empresas corram atrás, é uma cota que elas têm que fazer. E que houve uma mudança também da idade, né, dos aprendizes. Exato, né? Que ampliou a idade de 17 para 24. O programa Aprendiz Legal, ele desenvolveu uma metodologia, desenvolveu material didático e desenvolveu a formação dos professores com a expertise da Fundação Roberto Marinho, montou uma rede de parceiros que implementam isso. Então, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Pernambuco, se é Rio Grande do Sul, e a Gerar no Paraná e Santa Catarina. E essa rede é que implementa. Então, eles vão às empresas, eles cadastram os adolescentes, localizam os adolescentes, que também é muito difícil para a empresa, muitas vezes, encontrar esse perfil. A gente ajuda um pouco a empresa a saber qual o papel que ela pode ter e como é que ela pode ajudar esse adolescente, além de cumprir a cota, fazer realmente uma diferença na vida da formação profissional dele. Temos muitas histórias e depoimentos muito interessantes. É um desafio permanente fazer isso no Brasil todo. A gente tem nesse programa hoje mais de 60 mil aprendizes e já passaram mais de 110 mil. Então, é um programa que a gente acredita, se esses dados que vocês pesquisaram com os aprendizes de 2005, né, 2003, se confirmarem, de que a gente está realmente melhorando a inserção social desses jovens e adolescentes. Eles têm um dia por semana na instituição educadora e 4 dias por semana na empresa. E tem uma outra característica que a gente tem pensado muito, que é muito raro um programa de qualificação que tenha uma carga prática tão grande e tão significativa. Então, que a metodologia de trazer para esse um dia de aula a reflexão dessa prática e do que eles estão descobrindo e vendo do mundo do trabalho é uma oportunidade muito rica. A gente tem cada vez incentivado mais que isso aconteça. Muito bem, aproveito agora para mostrar um outro site para você de casa, onde tem na íntegra a pesquisa que eu citei aqui no comecinho do programa, da Secretaria Nacional da Juventude. Então você pode acessar aí o que é o participatório.juventude.gov.br. Aqui você encontra muitas informações aí sobre perfil e opinião dos jovens brasileiros. Esse estudo feito no ano de 2013, aí, que passou por todos os estados brasileiros, ouvindo mais de 3.300 jovens. E aí, um dos resultados aqui dessa pesquisa é que quase metade dos jovens, ou seja, 48%, tem um emprego ou trabalho como principal fator de realização profissional, sendo que 1/3 tem emprego e profissão entre os 3 problemas que mais preocupam. A gente fazendo uma análise aqui sobre essa fase, né, da juventude, os adolescentes, sendo jovens ainda, muitas vezes o emprego está tão grande em preocupação como a formação, né? A gente se pergunta, não seria a fase para eles se prepararem mais, para na vida adulta plena estarem aí alçando melhores posições? Queria ouvir de você, Carlos. Então, isso foi até um objeto de discussão de manhã, né? É um desafio muito grande, a gente tem que se levar em consideração que o jovem ele pode querer trabalhar, primeiro, por necessidade econômica, e mesmo quando não é o caso de necessidade econômica, para satisfazer alguma outra necessidade dele mais subjetiva, né? Agora, o grande X ele consegue compatibilizar isso, conciliar isso com não só o estudo, que é super importante, que talvez ele não perceba agora como a importância do estudo, isso vai perceber mais para frente, mas também com a necessidade de conciliar com a vida familiar. Então, tem essa necessidade de
conciliar 3 coisas, vamos dizer, trabalho, estudo e vida familiar. E a gente não sabe em que medida que o mundo do trabalho está preparado para que haja essa conciliação por parte do jovem das outras atividades, nem tampouco a escola também preparada para que haja essa possibilidade do jovem conciliar todas essas atividades, né? E aí é muito importante a gente fazer o jovem ter acesso à informação da importância do estudo, né, para que ele não sacrifique uma coisa que ele vai valorizar mais na frente e aí, eventualmente, cai no problema que a gente estava discutindo agora há pouco, né, dele querer voltar a estudar passado, né, aquele momento onde é mais propício o aprendizado dele e ele estaria com mais condições de aprender. Esses dados, Diga lá. Posso... Claro, vai lá. É que esse dado ele modifica um pouco a visão que a gente às vezes tem sobre adolescência e juventude, com uma ideia meio difusa, assim, de irresponsabilidade, de alguém que não está aí para as coisas, que não quer participar, que é ao contrário, né? Os jovens, principalmente os jovens das camadas mais populares, eles já perceberam que eles têm que ir à luta, que eles têm que tem que correr atrás, tem que correr atrás, que nada vai vir de graça, que eles têm que estudar, que eles têm que trabalhar. Então, eu acho que um pouco para responder essa demanda, essa necessidade, o Estado brasileiro precisa dar uma resposta articulando essas duas alternativas, né? Porque a gente discutia hoje pela manhã, se o garoto está trabalhando em função de uma necessidade subjetiva, porque ele gosta de trabalhar, tudo bem, tá? Faz bem para ele aquele trabalho, o trabalho vai complementar o estudo dele. Mas se aquele trabalho vai fazer com que em algum momento vai haver um conflito entre o trabalho e a educação e a escola, né? E ele vai abandonar a escola, então tem um problema. Então, nós precisamos organizar políticas que garantam que aquele jovem que quer começar a trabalhar mais cedo, ele não prejudique a sua formação acadêmica, os conhecimentos que ele precisa desenvolver, as competências que ele precisa, né, ter para poder enfrentar o mundo. Então, hoje esse tema ainda está um pouco dividido. As políticas tentam articular a educação profissional e a educação e o ensino formal, né, em processos integrados, mas ainda na cabeça do jovem, muitas vezes ele vai ficar dividido. Será que eu continuo estudando ou será que eu vou trabalhar? A gente analisando os dados, a gente vê aqui que 1 em cada 4 jovens de 15 a 24 anos está procurando emprego e bem nessa fase, se você for analisar a questão da evasão escolar ou da defasagem idade série, na verdade, isso se comprova, né, que os que tentam trabalhar nem sempre conseguem continuar ali acompanhando os estudos de forma efetiva. A gente já está quase encaminhando aqui para a última parte do programa. Eu queria pontuar uma questão importante em relação à maternidade, né? Se formos analisar a questão das jovens, grávidas e adolescentes, de que forma isso impacta, né? A gente tem aí o nascimento de 300 mil crianças que são filhos ou filhas de mães adolescentes por ano no país. De que forma a gente consegue fazer uma relação dessa evasão também dessas jovens meninas e dos meninos também, que são os pais, com a evasão escolar e o reflexo no mercado de trabalho, Aparecida? Você sabe que uma demanda que a gente recebeu recentemente dos nossos parceiros do Aprendiz é como abordar o tema da gravidez na adolescência, porque a gente tem alta incidência de aprendizes que ficam grávidas. Né? Obviamente, elas não fogem a esse número que você deu do Brasil. E o problema é que elas saem da escola, em primeiro lugar, e depois é muito complicado também continuar o programa da aprendizagem. Né? Você tem aí uma questão legal, quer dizer, você tem ou não a estabilidade no programa da aprendizagem, as empresas ficam resistindo um pouco a contratar meninas com medo de que isso aconteça, considerando a incidência com que isso acontece. Então, acho essa questão uma questão, além de saúde pública, como você disse, tem que integrar todas as políticas, eu acho que ela também é uma questão grave de educação e de educação profissional. E tem uma questão que a gente dizia hoje também, que o Brasil, tradicionalmente, eu fiquei pensando depois do debate, acho que pela nossa tradição de ter uma educação pública que foi muito pouco democrática, no sentido de muito exclusiva, né? A elite, na verdade, tinha educação. A gente é de um país em que a gente achava que porteiro não precisava estudar, motorista de ônibus não precisava estudar, né? Mulher não precisava estudar. Então, é muito pouco tempo que a gente está entendendo que todo mundo tem que estudar. E a escola separou a discussão da educação formal do trabalho. E hoje, um dos jovens que a gente trouxe para participar do debate de manhã, ele fez a última pergunta da manhã e me chocou bastante, porque o que ele manifestou
foi o desejo de que o trabalho invada a escola. Ele falou, por que a empresa não está na escola desde que a gente tem 10 anos de idade? Quer dizer, é lógico que tem um desejo aí que não é absolutamente claro para ele, mas me parece que a importância de que a escola valorize o trabalho e complemente, que isso fique mais concreto na vida dos meninos, do que terem que fazer essa dura opção entre um e outro. Muito bem, a gente tem aqui algumas participações que estão chegando para a gente pela rede social, então se de casa ainda dá tempo de mandar o seu recado. Tem o Wellington Lima Veloso pelo Facebook, obrigado Wellington pelo seu recado. E ele pergunta que se dar oportunidade aos jovens não é um modo de ensinar a ter responsabilidade. De que forma isso se articula? A gente consegue ver isso, quem começa a trabalhar mais cedo acaba tendo aí a responsabilidade um pouco mais trabalhada desde cedo, Carlos? Sim, eu acho que sim. Eu acho que em parte até eu acho que um sucesso do programa de aprendizado é esse, você apresentar um mundo, vamos dizer, corporativo, que seja, mas você mostrar um ambiente diferente para o jovem, que ele ainda não tinha contato, que valoriza determinadas habilidades que vão ser importantes para a vida dele. E ele começa ali a desenvolver isso, a ter contato com essa necessidade e isso vai realmente ser muito útil para a vida dele. Muito bem, a gente tem outra participação aqui da Amanda Oliveira. Valeu, Amanda, pelo seu recado. E ela fala aqui que é muito complicado achar uma empresa disposta a ensinar. Ela disse que demorou muito para começar a trabalhar registrada. Foi só com 20 anos que ela conseguiu o primeiro emprego, embora ela tenha começado informalmente aos 13, o que atualmente, pela legislação, não estaria aqui sendo uma forma legal de começar a trabalhar. Agora, essa questão da mudança da mentalidade das empresas, né, de aplicar um projeto como o Aprendiz Legal, ou se não for a partir do Aprendiz Legal, de fato, inserir esse jovem como um aprendiz e não como alguém que tem as mesmas cobranças e fazer as mesmas atividades de um profissional. Isso demora muito, mudar essa mentalidade das empresas, Mário? Eu acho que as empresas têm que perceber que esse é a típica situação de que nós podemos ter um ganha-ganha, todo mundo ganha. O adolescente, o jovem que entra, vai ganhar uma experiência, um contato com um mundo que ele não conhece. A empresa vai poder explorar novos talentos, vai poder investir, vai poder rever o seu processo até de produção, de organização do mundo do trabalho interno, né, das suas atividades, e vai injetar na sua equipe pessoas que têm visões diferentes. Quer dizer, eu acho que é muito bom ter um adolescente na família, é muito bom ter adolescentes na escola, e com certeza é muito bom ter um adolescente na empresa, mas você precisa se abrir para aproveitar a riqueza do potencial, da criatividade, da inovação que está presente nesse novo sujeito. Agora, se você quer enquadrar o cara para fazer uma atividade repetitiva, todos os dias as mesmas coisas, aí você está trazendo um conflito para dentro da empresa. Mas se a empresa está disposta a explorar aquele potencial, vai ser um ganha-ganha. Todo mundo vai se dar bem nessa iniciativa. Né? Muito bom. A gente já está encerrando aqui. Eu quero mostrar mais alguns sites para você de casa, agora do IPEA, que você pode ter outras informações aí sobre as pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Está aí para você o ipea.gov.br. E aproveito mais uma vez para mostrar aqui o site do Futuro, onde você encontra aqui já na chamada do destaque principal, o Seminário de Juventude, Educação e Trabalho, que foi transmitido ao vivo aqui pelo site. Você pode aqui achar o link para assistir esse seminário na íntegra. E eu aproveito aqui para encerrar perguntando para a Aparecida, então, de que forma você faz uma avaliação do evento que aconteceu hoje de manhã e para onde a gente está caminhando em sentido de termos mais essa articulação, né, da integração dos jovens que estão na escola ainda, se preparando para o mercado de trabalho, Aparecida? Eu acho que hoje de manhã a maior surpresa foi ver que vários dos nossos convidados se mostraram muito dispostos a intensificar esse diálogo de diferentes lugares. Então, a gente tinha representantes do Programa Aprendiz Legal, representantes de empresas, representantes de órgãos e instituições nacionais de trabalho, e a gente já saiu ali combinando uma reunião para que a gente possa discutir. Acho que se a gente envolve o MTE, né, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, Unicef, IPEA, CNI, Fundação Roberto Marinho e os parceiros, a gente começa a fazer um movimento interessante de olhar para essa questão de um outro lugar. Né? Não apenas de quem forma para o trabalho ou de quem forma para a educação, como se fossem coisas separadas, um é feito para o outro. E no segundo semestre, pelo que a gente combinou hoje, deve ter um segundo seminário. E também uma coisa muito positiva hoje foi a participação dos jovens. A gente teve jovens aprendizes, jovens de movimentos sociais, e a participação deles sempre é muito boa. A melhor coisa é não falar de ninguém sem ouvi-lo, né?
Com certeza. Então, como dizem o pessoal da acessibilidade, da inclusão, não falem de nós sem nós. Então, é isso que a gente está tentando, falar do trabalho para a juventude com a juventude. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando essa questão aqui no Conexão também, mas por agora agradeço então Mário, Aparecida e o Carlos por terem estado aqui comigo hoje. Você de casa também, obrigado pela companhia de sempre. Eu espero você aqui ao vivo de segunda a sexta às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7h30 da manhã. Um abraço para você e até o próximo Conexão Futura.